Autorresponsabilidade, segundo os livros e segundo o dicionário, é a capacidade que um ser humano tem de assumir 100% da responsabilidade por suas atitudes, suas escolhas e seus resultados. Mas, segundo a Bíblia, não é apenas isso. E nesse vídeo de hoje a gente vai tratar sobre esse assunto, autorresponsabilidade. E o que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? Fica nesse vídeo, que até o final você vai conhecer qual é o ponto de vista humano, mas qual é o ponto de vista de Deus com relação a essa palavra, que não está exatamente assim na Bíblia, mas sobre esse conceito que é fundamental para a nossa existência como servo em todas as nossas relações. Eu me chamo Marcos Sá, seja bem-vindo a esse canal e eu já te convido para se inscrever para não perder nenhum conteúdo das análises que nós fazemos dos textos bíblicos, de modo a aperfeiçoar a nossa vida, tanto como pessoas, como servos, em todas as nossas relações, para que Deus possa nos usar da maneira como Ele deseja e a gente possa alcançar as bênçãos dele na nossa vida cotidiana. A Bíblia diz no livro de Romanos, escrito por Paulo, e isso é importante deixar destacado, não que o homem tenha uma importância, mas tudo que Deus faz tem um porquê. Deus podia ter dito para um pescador escrever isso, Deus podia ter dito para uma mulher escrever isso, Deus podia ter dito para um camponês escrever isso, mas Deus falou com Paulo para escrever isso, que era um doutor da lei, que era um homem altamente conceituado na sociedade da Grécia Antiga e de Roma, berço da filosofia que rege até hoje muitos campos do conhecimento humano. Paulo, doutor da lei, reconhecido socialmente, respeitado socialmente em toda Roma, em toda a Grécia daquela época, ele vai escrever no livro de Romanos, capítulo 14, verso 12, ele vai escrever isso: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Aqui está a base da autorresponsabilidade. Existem livros, por exemplo, o livro do Paulo Vieira, que é muito bom, sobre autorresponsabilidade, mas existe um pedacinho da autorresponsabilidade que não é falado da maneira como a Bíblia fala, e é sobre isso que nós vamos nos ater aqui. Primeiro nós vamos entender o que é autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? É eu ser responsável pelas minhas ações, pelas minhas atitudes. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu agir e eu tive um resultado positivo, eu sou o responsável. Se eu agir e eu tive um resultado negativo, eu também sou o responsável. Tem um outro ponto ainda. Se eu me omito, se eu não ajo, se eu me isento da responsabilidade, mas mesmo assim existe uma consequência negativa pela minha omissão, eu também deveria me responsabilizar por aquela omissão, porque não agir se tornou uma maneira de agir negativamente. Vou dar um exemplo que eu coloco no meu livro, aquele rosinha que está ali atrás, e digo assim: muitos relacionamentos as pessoas se isentam da culpa, e também da responsabilidade. É claro que tem uma diferença entre culpa e responsabilidade, a gente não vai falar disso aqui agora, nesse momento. E a pessoa diz: não, mas não era culpa minha. E eu sempre conto um exemplo, está escrito lá no livro, e eu digo o seguinte: se você está andando pela rua, perigosa, à noite, e você vê uma senhora idosa atravessando com uma criança num lugar super perigoso, você poderia ajudar para que essa senhora e essa criança atravessassem a pista de uma maneira mais rápida, porque você sabe que os carros ali passam muito rápido. Você não faz isso. Vem um carro escuro, naquela rua escura, e bate naquela senhora e atropela aquela senhora e aquela criança. A culpa foi sua? Não, a culpa não foi sua. Mas você tem responsabilidade nesse acidente? É muito possível que tenha, porque se você tivesse ajudado, ainda que a culpa não fosse sua, ainda que a escolha de atravessar não fosse sua, ainda que a senhora não fosse da sua família, ainda que você não estivesse dirigindo aquele carro, você poderia ter agido para evitar aquilo ali. E você não agiu. E aconteceu aquele acidente. As pessoas deveriam entender que muitas das nossas omissões, elas causam efeitos negativos, às vezes para a nossa vida diretamente, às vezes para a vida de outros, quando nós podemos ajudar e não ajudamos. E a Bíblia fala muito claro sobre isso, porque a Bíblia é o maior manual de autorresponsabilidade que pode existir. A Bíblia diz assim: aquele que, sabendo fazer o bem, não faz, comete pecado. O que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo que você deve ser autorresponsável por saber que você não é responsável apenas pelas suas ações.
mas também pelas suas omissões, por aquilo que você deveria ter feito e você não fez. Paulo diz que nós daremos conta de nós mesmos. E aí eu vou te apresentar agora um outro ponto da autorresponsabilidade. Não só o ponto humano. Se eu fiz alguma coisa, eu preciso arcar com as consequências. Se eu fiz uma coisa boa, eu sou o dono dos meus resultados, então eu vou ter a vida que eu mereço. Mas tem uma coisa um pouco mais complicada e que a Bíblia vai levar para o campo do perdão e eu vou te explicar por quê. Tá vendo essa lâminazinha aqui, ó? Se eu pegar essa lâminazinha aqui e eu mesmo me cortar, tá vendo? Isso é um canivetinho. Se eu pegar aqui e não vou fazer isso, é claro, calma. Não precise tirar as crianças da sala ou tira para elas não verem isso. Se eu pegar isso aqui e me cortar, eu sou autorresponsável pelas minhas ações. E o meu corpo também é autorresponsável. Então, se eu me cortar com essa lâmina, ele vai automaticamente começar um processo de cura, de autocura. Ele vai ver que houve uma lesão e ele vai buscar, em primeiro lugar, estancar esse sangramento através da coagulação sanguínea e depois a restabelecer todas as células necessárias que esse corte ali veio produzir essa solução de continuidade no meu braço, essa ferida, digamos assim. Tudo bem, eu me cortei, eu sou responsável, o meu corpo é autorresponsável. Tá tudo bem, mas se outra pessoa pegar esse mesmo instrumento aqui e me cortar, eu não sou o responsável. Eu não sou o culpado por essa ferida. Mas a ferida não vai estar no meu corpo? Vai. Então o meu corpo vai dizer assim, como a culpa não foi minha, o fulano que me agrediu vai ter que voltar aqui e ele vai ter que me curar. O corpo faz isso? Não. O corpo não faz isso. O corpo ele é autorresponsável. Mesmo se eu sou o dono dele, né? Mesmo que eu pratique isso, ou outra pessoa. Ele sabe que ele é o responsável para manter a vida. Então é necessário que ele mesmo se cure, sendo eu mesmo que tenha produzido essa ferida ou outra pessoa. Tá dando para entender? No nosso corpo fica fácil de entender. Transporta isso agora para a nossa vida. As ações que você cometeu que geraram consequências positivas, medalha para você, meus parabéns. As ações que geraram consequências negativas, o problema é seu, o resultado foi seu. Você vai ter que lidar com as complicações das escolhas erradas ou das escolhas certas que deram errado ao longo da sua vida. Porém, nós não sofremos apenas nas nossas vidas aquilo que nós fazemos conosco mesmo. Muitas vezes nós sofremos o que as outras pessoas fazem. E aí entra um campo da autorresponsabilidade que pouca gente fala. Você continua sendo responsável para, vou usar uma expressão forte aqui, para se virar com a sua vida e curar as suas feridas. Porque ninguém que vai te ferir ao longo da vida, ou pouquíssimas pessoas, eles vão retornar para a sua vida preocupados em curar as suas feridas que eles fizeram. A vida não funciona assim. Aí entra uma coisa que se chama perdão, que é uma autocura, biblicamente falando. Certa vez os discípulos perguntaram para Jesus assim, Senhor, quantas vezes a gente deve perdoar? E Jesus, aí disseram assim, 7? Aí Jesus aproveitou o número deles e disse assim, não, 7 não, digo que 70 vezes 7. Num dia, 490 vezes. Ninguém peca 490 vezes contra você num dia só. Aí o discípulo falou assim, Senhor, acrescenta-nos fé. Porque é difícil, mas é bíblico. Você é autorresponsável por todas as suas feridas, sejam elas produzidas por você mesmo ou produzidas por outro. Por isso que é complicado, às vezes você dentro de um relacionamento, às vezes você dentro de uma igreja, eu costumo dizer que as pessoas te tratam mal, as pessoas te fazem mal e depois é você que tem que se virar com Deus para perdoar e ficar em paz. Porque se você gerar raiva, mágoa ou ódio no seu coração, você não está curando a ferida, que para o teu corpo é natural curar, mas para você não quer curar, porque você acha que a outra pessoa tem que vir curar. E nem sempre é assim. Marcos, então como que eu consigo alcançar isso? Esse perdão, essa parte da autorresponsabilidade, digamos assim, essa evolução espiritual da autorresponsabilidade que para de ficar no campo humano apenas, dentro das minhas ações, dentro das minhas consequências, né? Inclusive tem uma coisa que eu não gosto, nunca gostei.
As pessoas dizem assim, você tem a vida que você merece. De um determinado ponto de vista, dá até para concordar. Você não estudou, você não se dedicou, você não teve a coragem para abrir a tua empresa, você não teve a coragem de começar, você não teve a dedicação de permanecer, você não teve a persistência, a resiliência de não desistir. Essa parte está tudo bem. Mas dizer que nós controlamos absolutamente tudo na nossa vida e a gente tem a vida que a gente merece, então por que o olho de uma pessoa é claro e o olho da outra não é? Então por que um é mais gordinho e o outro não é? Por que o outro tem mais facilidade para ter músculo e o outro não tem? Por que um é mais alto e o outro não é? Por que um nasce com deficiência e o outro não nasce? Por que um nasce cadeirante e o outro não nasce? Por que um tem uma síndrome e a outra não tem? Então tudo é culpa tua? Então as pessoas extrapolam isso aí de uma visão empresarial, de uma visão de desenvolvimento pessoal e acaba violentando um campo aí espiritual que a gente precisa considerar. A primeira pergunta que eu me faço é, tá bom, então Jesus teve a vida que ele mereceu? Então ele mereceu sofrer na cruz, ele mereceu ser tratado como bandido, ele mereceu ser esbofeteado, ser cuspido, ser desprezado? Não, peraí. A gente não tem a vida que a gente merece. Em alguns pontos, em algumas coisas na nossa vida, nós escolhemos aquilo que nós merecemos. É o nível de autorresponsabilidade que está dentro do posicionamento humano. Mas existe um plano de Deus para a nossa vida que excede essa nossa capacidade ilusória de controlar as nossas realidades, digamos assim, ao longo da nossa vida. Não é tão simples assim. Preste atenção, se você não entender, volta esse vídeo, porque é importante todo servo de Deus entender isso. Então existe uma parte da nossa vida que nós controlamos, são as nossas escolhas, mas principalmente para nós que somos servos de Deus, existe uma parte que nós não controlamos. José fez tudo certo, ele era servo de Deus, mas ele ficou 13 anos no Egito sofrendo, foi vendido pelos próprios irmãos, seria assassinado, Deus que não deixou, tocando lá num dos irmãos, dizendo, não vamos matá-lo, vamos vendê-lo. Nossa, que bênção que a gente fez com o nosso irmão, né? 13 anos depois, acusado injustamente de estupro, foi preso injustamente, abandonado no cárcere, esquecido pelo copeiro, né? Alguém que tinha sido abençoado através da instrumentalidade de José diante de Deus. Depois de 13 anos, ele foi colocado numa posição de destaque de governador do Egito. Então, ele colheu aquilo que ele mereceu? Não é assim. Davi foi ungido e automaticamente ele começou a ser perseguido por Saul, porque Saul tinha inveja. Um rei que Deus tinha rejeitado tinha inveja de um rei que Deus tinha escolhido. Foi perseguido por mais de 10 anos também. Então, existe uma parte da nossa vida que é o nosso merecimento, que é o resultado das nossas escolhas, mas existe uma parte que são as provas e as batalhas que Deus nos dá para aperfeiçoar o nosso caráter. Inclusive, algumas agressões, algumas traições, alguns abandonos, como Davi teve, como José teve, como Jesus teve e como nós temos também. Mas voltando à comparação do nosso corte, se eu me corto ou se outra pessoa me corta, o meu corpo vai se curar de qualquer maneira. Então vai fazer uma cicatriz aqui que você pode até lembrar que um dia você foi cortado naquela região, mas você não vai sentir mais dor. O perdão é assim. Mesmo que fique uma cicatriz, você é responsável por perdoar e curar essa cicatriz. Mas Marcos, eu sei que a pessoa também deveria. Sim, ela deveria, no mundo ideal. Só que nós vivemos no mundo real. No mundo ideal, você tem um relacionamento entre marido e mulher que o homem faz uma coisa ruim, ele vai lá pedir perdão. A mulher faz uma coisa ruim, ele vai lá pedir perdão. Isso é o mundo ideal. É como se eu estivesse passando, eu fosse jogar uma pedra para tirar uma manga de uma árvore e eu quebrasse a janela da sua casa. E aí você dissesse assim, poxa, Marcos, quebrou a janela da minha casa. E eu digo assim, tá bom, me desculpa e vou embora. Ok, você pediu desculpa, mas a janela da minha casa continua quebrada. Então a minha responsabilidade na minha correção do meu erro não é só pedir perdão, é pedir perdão e reparar o meu erro da melhor maneira como eu puder. Então o mínimo que eu vou fazer por você é ir lá na sua casa, chamar um vidraceiro e trocar a janela da sua casa, porque foi eu que quebrei. Não basta te pedir desculpa. No mundo ideal, as pessoas fariam isso dentro de relacionamentos entre homem e mulher, entre pastor e ovelha, entre os irmãos de igreja, entre colegas de trabalho, entre familiares, entre pais e filhos, enfim. Qualquer tipo de relacionamento, seja ele amoroso diretamente ou não. Só que não é assim que acontece. As pessoas não são
tão servas de Deus e não deixam tanto ego de lado, as pessoas são muito egóicas, elas não têm essa facilidade de dizer, olha, me perdoa e o que eu faço para reparar o meu erro? E quer ver uma coisa? Às vezes você não pode fazer nada, porque se você corta uma pessoa, o máximo que você pode fazer é um curativo, porque curar é Deus que cura, através do mecanismo corporal. E se for uma cura emocional, quem cura também é Deus. O máximo que você pode fazer é ficar perto da pessoa, pedir perdão e dizer, olha, eu vou fazer tudo para você perceber que foi sem querer, que eu não queria te ferir, que eu te amo, que eu vou cuidar de você. Esse é o mundo ideal, deveria acontecer isso, mas às vezes, ou melhor, na maioria das vezes, isso não acontece. Um dos motivos para que o nosso canal exista é para que a gente possa pregar isso, falar isso da palavra de Deus, para que as pessoas possam escolher viver mais próximos de Deus, com o coração mais alinhado à vontade de Deus, o coração alinhado à vontade do Pai. Por último, quando você perdoa, você está se autocurando. E você está entendendo que no mundo ideal a pessoa deveria vir reparar o erro dela. Só que nem sempre, ou melhor, pouquíssimas vezes a pessoa vai ter a coragem e a dignidade espiritual de fazer isso. Mesmo assim, você continua sendo autorresponsável pelo que você sente, pelo que você guarda, pelo que você pensa e pelo que você transmite. Se você acumula raiva dentro de você, você vai transbordar raiva. Se você acumula amor, você vai transbordar amor. Ah, Marcos, você está dizendo que é fácil? Ninguém está dizendo que é fácil. É difícil. Mas é um campo da autorresponsabilidade que Deus requer de você. Te feriram, não te feriram? Assim como você, ao longo da sua vida, certamente já feriu pessoas. Se você tem a oportunidade de reparar, repare. Se você não tem, peça perdão a Deus e peça para que Deus repare isso nas outras pessoas que você causou. Mas na sua vida, ainda que ninguém volte, ainda que quem te abandonou não volte, ainda que quem te feriu não peça perdão, libera o perdão. Senhor, me ajude a perdoar. Me ajude a me curar. Me ajude a saber, Senhor, eu preciso ter saúde para fazer o que o Senhor quer da minha vida. O que o Senhor quer da minha vida? Quando Deus te der um foco, você vai conseguir com muito mais facilidade. Pensa nisso, se for necessário, volta esse vídeo, atente para esse ensinamento bíblico, porque Paulo diz aos Romanos, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então você não vai conseguir chegar no céu e dizer, mas a culpa foi de fulano que me feriu. Não, não, não. Feriram Jesus também, Jesus perdoou. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E mesmo que alguém saiba que está te ferindo, também não importa. Pai, perdoa. Eu vou ver a minha vida, porque eu não posso parar o meu chamado, eu não posso parar de viver o que Deus tem para mim, você não pode parar de viver o que Deus tem para você, porque alguém escolheu te ferir. Porque essa é uma estratégia do adversário para te parar. Não aceite isso. Estude isso, glorifique ao Senhor. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilhe com alguém que precise dessa informação, que você sabe que foi ferido e que Deus possa te ajudar a viver esse ensinamento bíblico. Deus te abençoe, te vejo nos próximos vídeos. E se você quiser mais sobre esse assunto, clica no vídeo aqui do lado que tem afinidade com esse conteúdo. Deus te abençoe.